na hora de falar um pouquinho de saúde, tá na hora de falar um pouquinho de bem-estar. Ela já tá na ponta da linha, Tatiana Raj, doutora Tati, minha médica, João, para falar um pouquinho sobre alimentos que podem te causar um mal aí. Tati, bem-vinda, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, Lucas, João. Bom dia a todos que acompanham aí o Central 98. Boa quarta-feira para todos. Tati, vamos falar de alimentos cancerígenos. Muitas vezes, onde você menos espera, o mal pode estar, né? Inclusive no seu prato, né, Tati? Exatamente, Lucas. O que a gente vai falar hoje é sobre um inimigo que ele é silencioso, porque muitas mães aí dão até para os seus filhos, e esses inimigos estão presentes de forma livre nas prateleiras para todo mundo acessar, e muitas vezes, infelizmente, presente diariamente na mesa dos brasileiros. E aí eu vou explicar um pouco o que são esses ultraprocessados, porque todo mundo consome, né? E são alimentos que aumentam aí o risco de câncer mesmo, que é um dos principais problemas dos ultraprocessados. Eles são formulações que combinam muitos ingredientes, então são aqueles rótulos que têm muitos ingredientes diferentes, muito açúcar, muito sal, muita gordura e principalmente aditivos químicos. Então, esses são alimentos que são perigosos e nós consumimos algumas vezes pessoas que consomem diariamente esses alimentos. Tati, por que eles são tão perigosos? E dá alguns exemplos aí para as pessoas saberem quais são esses alimentos. Muito bem, vou dar assim, João. O que acontece? São alimentos que são ricos, além de ter muito açúcar, muito sal, muita gordura, que isso por si só já traria risco à saúde, são alimentos que têm muitos aditivos químicos que são nocivos, como, por exemplo, os nitratos e os nitritos, que estão presentes nos embutidos, coisas que parecem saudáveis, como peito de peru, o caramelo 4, que nós já sabemos que tem nos refrigerantes, molhos prontos, cereais matinais, aqueles que são dados para crianças, aqueles cereais açucarados, e esses aditivos, além deles tornarem os alimentos mais bonitos, mais saborosos, com um cheiro irresistível, aroma irresistível, são alimentos que são aditivos que tornam esse alimento altamente viciante. E aí as pessoas querem consumir cada vez mais. São aditivos que são potencialmente cancerígenos, então já tem vários estudos que mostram isso, que a cada vez que você aumenta o consumo dos ultraprocessados, e nem precisa aumentar muito, aumentar em 10%, aumenta o seu risco em 2% de ter qualquer tipo de câncer. E quando nós falamos de cânceres específicos, como os ovários nas mulheres, por exemplo, pode aumentar em quase 20% o risco dessa mulher ter um câncer por consumir esse tipo de alimento. Então, são alimentos potencialmente agressivos para a saúde, pode aumentar a pressão, obesidade, né? O que eu acompanho pacientes que querem emagrecer são pacientes que consomem muito ultraprocessados, aumento da pressão, risco de depressão, então eles causam muitos danos à saúde. Ô Tati, Nossa, a Tatiana falando aqui, João, metade da dispensa lá de casa. Você já pensou aí naquele cachorro quente? Não, aí eles gostam da bolinha, sabe? Qual cereal, bolinha? o cereal Sim, desses sim, cereais sim. chocolatados, ela chama de bolinha. Ela fala, papai, quer bolinha. Eu vou negar a bolinha da Elis. Ô João, e Tati também, hoje é lei, né? Os alimentos hoje têm que vir com aquele componente bem impresso na embalagem, né? Contém sódio, contém esses açúcares. Alto teor. Aquela lupa, né? Do alto teor. Exato, Então, desculpa, o pai não tem mais para não escolher melhor o alimento das crianças. Mas como é que a gente evita? Como é que funciona isso, Tati? Tarefa difícil. Primeiro que tem que tomar cuidado com essa lupa, porque o que aconteceu é que nós médicos tínhamos a ilusão de que essa lupa resolveria o problema, mas muitos alimentos que não têm a lupa fizeram o seguinte, eles tiraram o açúcar e colocaram um adoçante, a sucralose, que ainda é pior para a saúde, sobretudo das crianças, para a saúde do que o próprio açúcar. E aí esses alimentos, para diminuírem a quantidade de açúcar, isso foi adicionado no alimento muita sucralose, então isso piorou a qualidade do alimento, então nem sempre vai vir essa lupa do alto teor de açúcar. Precisa tomar cuidado, que é uma coisa que está aí sendo propagandeada. No passado foi assim com cigarro, por exemplo. Hoje a gente compara o risco desses alimentos com o do cigarro e não tem uma legislação igual tem a do cigarro. Então, tá aí, às vezes você vê esse tipo de propaganda em desenho infantil, né? De biscoito recheado em desenho infantil. E aí, Lucas, você tá falando aí da bolinha, a legislação precisa mudar, porque se você tivesse, por exemplo, na embalagem, claramente dizendo que aquele alimento causa câncer,
que, né, sua criança pode ter diabetes, sua criança pode ter câncer por consumir aquilo, viesse uma foto como vem no cigarro, provavelmente você não daria aquele alimento, escolheria um outro alimento para dar para eles, por exemplo. Nossa. Então, essa legislação precisa mudar. E aí isso aí a gente precisa saber escolher. Mas, enquanto não muda, é ler os rótulos. Então, alimentos que têm muitos ingredientes nos rótulos, mais do que 3, mais do que 4 ingredientes no rótulo, provavelmente é um alimento ultraprocessado. Eita, ô João, polêmico, já imaginou uma caixa de cereal com aquela foto atrás assim? Igual um cigarro, uma maçã de cigarro? Tá doido. Uma criança obesa com uma perna amputada, por exemplo, por diabetes, provavelmente você não daria esse alimento para sua criança. Então a legislação precisa mudar, acho que a gente precisa cobrar isso aí também. Com o cigarro foi assim, né? Tinham propagandas incríveis de cigarro, hoje já não pode mais. Não dá para romantizar, mas é escolher, né? tomar cuidado, por exemplo, iogurtes adoçados e com sabor que parece um alimento saudável para criança, são alimentos ultraprocessados, barra de cereal que a gente dá para criança, adulto comendo barra de proteína também aos montes aí, os pães integrais que parecem muito saudáveis, quando a gente vai ler o rótulo tem um monte de aditivo, cereais matinais açucarados, a bolinha, né, que as crianças gostam, caixinha de suco, que a gente acha, não vou dar refrigerante, mas vou dar o suco, mas é um suco de caixinha que também é um ultraprocessado, então tomar cuidado, isso aumenta o risco da sua criança ter várias doenças, e ela consumindo isso desde cedo, aumenta muito o risco dela ter um câncer muito jovem. Boa. Tatiana Rage, sempre com a gente aqui às quartas-feiras, é o recado pra você, hoje foi o dia de olhar pelo pequeno, hein, João? Sim. Olhar pro seu guri, que ele tá consumindo, tanto na tela, quanto também no prato. Tati, volta na próxima quarta-feira. Obrigado, viu, Tatiana? Você me deixou aqui, cabelos em pé. Mas eu vou mudar a dispensa. A Tati vai chegar lá em casa essa semana, vai jogar tudo fora na dispensa. Quarta-feira que vem você volta, viu, Tati? Obrigado, bom dia. Pode deixar, bom dia, pessoal. Até mais.